serviços aos estabelecimentos, não só em empreendimento residencial, mas comercial, que hoje a nossa lei exige, para a gente ter esse feedback de como que está o nosso instrumento e o que a gente precisa melhorar. Então, hoje é uma reunião técnica, abre uma consulta pública de 30 dias para manifestação de vocês, para que nos ajudem ainda a minutar uma lei, que depois nós vamos ter audiência pública, tudo que o que a lei nos exige. Depois que passa a minuta para a Secretaria de Justiça e ela nos autoriza a abrir a consulta de uma audiência pública, a gente vai marcar, comunicar. Então, hoje é uma reunião de diagnóstico, de uma oficina, para a gente poder avançar um pouco mais. Tá bom? Muito obrigada. Rô, com você. Boa tarde a todos. Vocês acham que ficou melhor com essa lâmpada apagada na frente? Acho que senão fica muito claro a apresentação. Então, a ideia, como a Carol colocou, é de a gente trazer aqui esse espaço de discussão. Então, a gente vai dividir essa atividade em duas partes. Pode passar. Então, a ideia é de a gente apontar para vocês, como a gente está discutindo sobre o instrumento, é importante a gente voltar e entender o que é esse instrumento, né, para a gente poder dar continuidade nessa discussão. Então, eu vou fazer uma apresentação do instrumento do WAVE. A gente vai colocar quais são hoje os empreendimentos que devem apresentar a WAVE na atual legislação, né, somando-se isso a que está no plano diretor, na lei de uso e ocupação e também previsto no decreto. A gente também traz os instrumentos e legislação correlatas com o WAVE, a análise do WAVE em Campinas, apresentar algumas itens que a gente já solicitou ou projetos de WAVEs apresentados com medidas urbanísticas, mitigações urbanísticas e o que a gente considera ou vem trabalhando a respeito das medidas potencializadoras, porque na verdade no WAVE não é só mitigação, né? O WAVE também, os empreendimentos, traz os seus impactos positivos e a gente, dentro da comissão, olha para esses itens, para essas medidas potencializadoras. E aí a gente vai apresentar a proposta desse ajuste na legislação para que a gente possa prosseguir isso com base em todos os projetos que a gente já analisou e a gente planilhou com as mitigações, com as medidas, para a gente ter ideia do que aquilo de fato hoje é importante estar no WAVE e aquelas questões que já claramente passam a ser itens para ser cumprido, que não necessaria, não precisaria passar pelo WAVE, né? Então não precisaria ter esse processo. E depois aí vai ter essa apresentação do formulário da contribuição de vocês, né, que é importante para a gente também sentir como cada um tem a percepção em relação a onde mora, com a vizinhança ou aonde você trabalha, como que você está nessa, né, convivendo, vivendo nessa cidade. E depois aí a gente vai abrir para dúvidas. Então, primeiro assim, o que é o WAVE? Às vezes muitas pessoas questionam, de onde vem o WAVE, qual é a ideia do WAVE. Então o WAVE já é um instrumento que ele já vem desde o Estatuto da Cidade lá de 2001. Então há muito tempo que se já fala sobre estudo de impacto de vizinhança. E aí em Campinas ele só foi previsto agora, 5, 6 anos atrás, no plano diretor. E aí depois os regramentos dos empreendimentos foi na 208, na Lei de Uso e Ocupação do Solo, e a gente tem atualmente aquele decreto que a gente atualizou, que é o 23.119 de 23, a respeito dos procedimentos do WAVE, e é onde foi criado o comitê gestor para tratar dessas questões das mitigações entre secretarias, entre pastas. Então, por que se elabora o WAVE? O WAVE se elabora para avaliar empreendimentos e atividades de médio e alto impacto, positivos e negativos na qualidade de vida da população residente ou usuária da vizinhança, e então propor as medidas potencializadoras, mitigadoras e compensatórias desses impactos. Então a gente tem lá a medida mitigadora, ela é a prevenção ou redução dos impactos significativos.
Então, a gente considera como medida mitigadora aqueles impactos que estão diretamente ligados aos equipamentos públicos. Então, você vai com um empreendimento onde vai ter um adensamento populacional e esse empreendimento causará um impacto diretamente nesses equipamentos. Então, dentro do tipo de empreendimento, a gente avalia, junto às outras secretarias, quais são os impactos. A gente tem as medidas compensatórias e potencializadoras. Por exemplo, uma medida compensatória é quando a gente exige a permeabilidade visual ou espaço de fruição a mais do que está na legislação. Porque você tem casos onde você tem uma quadra onde era lotes unifamiliares, esse empreendimento ele compra vários lotes e ele muda a característica desse local, onde você tinha várias casas, um outro paisagem urbana, um outro ritmo de entradas e saídas de carros, e você tem um grande empreendimento que vai causar uma outra dinâmica nessa vizinhança. Então, a gente considera isso como medidas potencializadoras e compensatórias. Então, a gente vai além daquilo que está exigindo na legislação para criar essa ambiência. Então, dentro dos impactos negativos, a gente tem as medidas mitigadoras e as medidas compensatórias. E nos impactos positivos, as medidas potencializadoras. Uma outra medida que é potencializadora, que a gente considera, por exemplo, é a reurbanização de uma praça. Então, você tem casos onde você vem com um empreendimento comercial, um supermercado, e você tem algumas praças que estão não tão qualificadas. Então, é importante que naquele ambiente você tem outras pessoas que vão passar a transitar ali. Um supermercado, um empreendimento comercial, ele acaba atraindo mais pessoas. Então, também qualificar essa praça também traz essa medida como potencializadora. Então, dentro do WAVE, quais são os impactos que devem contemplar para analisar o WAVE? Então, a gente deixa isso claro no decreto, com os itens. Então, a gente tem a questão do adensamento populacional, geralmente está atrelado aos empreendimentos habitacionais quando é população fixa, e a gente tem nos comerciais, que é aquela população flutuante que vai trabalhar, vai usar esses serviços comerciais. Aí a demanda por equipamentos públicos, então, geralmente os empreendimentos habitacionais que demandam creches, escolas, postos de saúde, melhorias em praças, questão também de serviços de assistência social. Tá? A gente tem a geração de tráfego e as demandas por incremento no transporte coletivo. Aí que entra a equipe da INDEC com a análise do RIT, com as informações que estão nesse processo do WAVE. Outro item é a valorização e a desvalorização imobiliária da vizinhança. Então, tem empreendimentos que valorizam esse entorno e tem empreendimentos que pode causar algum tipo de impacto nessa desvalorização. Aí a gente poderia citar, por exemplo, cemitérios, presídios. Então, a gente tem algumas atividades que acaba não tendo em Campinas, mas que ela é uma atividade que ela gera essa desvalorização caso ela seja implantada nesse entorno. A gente tem os efeitos da volumetria, que está relacionada principalmente à questão da verticalização, que muda a paisagem urbana, a questão de quando você passa a adensar mais os espaços urbanos, a cidade, também tem essa questão do uso dos recursos naturais. Temos a questão de segurança pública, que você, mudando uma dinâmica de uma região, você tem questões da segurança pública que se alteram. Tá? Uma coisa que a gente tem, principalmente na questão da segurança pública, é quando a gente trata do parcelamento do solo, de novos parcelamentos do solo, novos empreendimentos, que acaba que a segurança pública, hoje, ela não tem o controle desse território. É um território que está se formando. Então, a parte da segurança pública é importante porque ela vai olhar esse novo território. Então, ela vai ter que colocar esse novo território no olhar dos aspectos da segurança pública. A gente tem
as incomodidades da emissão de ruídos, vibrações, odores e particulados. Isso está bastante atrelado à questão da fase da obra dos empreendimentos, que causa esse impacto temporário na vizinhança. E a gente tem as alterações no uso e ocupação do solo e seus efeitos na estrutura urbana. Então, toda alteração na cidade acaba que alterando essa dinâmica de uso e ocupação do solo. E junto com tudo isso que é no aspecto do WAVE, a gente vem com um relatório de impacto de trânsito, que é um item obrigatório e sempre analisado pela INDEC, pela equipe da INDEC. Então, assim, quais empreendimentos devem apresentar EIV atualmente na legislação? Então, a gente tem 4 grandes grupos aqui no nosso olhar, que seria a alteração de uso do solo rural para urbano, que é a questão das áreas que estão na expansão urbana, o parcelamento do solo, a ocupação pelas novas edificações, sejam verticais, horizontais, isso está atrelado à tipologia, à área construída e o zoneamento. E a gente tem os usos que são impactantes, né? Você tem os bares, você tem escolas grandes, você tem universidades, tem alguns usos, supermercado, que o próprio uso, independente da sua área, ele traz uma outra dinâmica e tem um impacto. Então essa é a legislação municipal. Então, assim, eu queria aproveitar aqui, falando da alteração de uso do solo rural para urbano, e algumas questões se colocam para a gente. Sempre pergunta assim, esse WAVE já é o WAVE final, já é o único WAVE? Não, porque se o seu empreendimento, se o parcelamento do solo tiver previsto o WAVE que ele tem que fazer do parcelamento do solo, depois, se as edificações nesse parcelamento requer o WAVE, você vai fazer o WAVE das edificações ou dos usos. Tá? Então, isso é bastante importante deixar bastante claro. Então, hoje aqui o que a gente tem? Então, a gente sistematizou em tabelas para colocar para vocês atualmente quais os tipos de empreendimentos que têm a exigência de WAVE pela legislação. Então, a gente tem aqui em laranja, que é a parte da alteração de uso do solo rural para urbano, né, que são as áreas da expansão urbana. Então, hoje, a gente precisa dele do WAVE e do HIT para analisar. Então, todos aqueles itens que eu coloquei são os itens também que são avaliados. Depois, a gente tem a parte que é do parcelamento do solo, que são os loteamentos, Zona Mista 1 e 2 ISAI, e a gente tem os condomínios de lotes não habitacionais, tá? Também EIV e HIT. Depois a gente tem os empreendimentos que estão, né, no grande guarda-chuva, que seriam empreendimentos em zonas de preservação cultural, prevista no plano diretor. A gente tem as áreas de grandes empreendimentos definidas no plano diretor que precisa EIV, então a gente tem a área do Guarani, do Shopping Guatemi, a gente tem a área do Jockey, tem várias áreas lá, acho que são 29 áreas, que mais ou menos, que dentro do plano diretor são áreas de grandes empreendimentos e que, independente do que vai ser feito lá, tem que passar por EIV. E depois a gente tem a parte das construções, que são as tipologias, né? O multifamiliar vertical em Barão Geraldo e os outros multifamiliares e os mistos não residenciais. Isso inclui tanto a APA, né, na parte da APA tem, isso está discriminado na lei da APA, na 295, e a gente tem aqui, colocou as zonas, mas isso subentende-se que também as zonas de Barão Geraldo, que tem aquele item, também inclui nessa parte dos EIVs. E depois a gente tem os da Zona Mista 1 e Mista 2, que quando são lotes grandes, por a Zona Mista 1 e 2 ter uma área de menos de atividades com menor impacto, então a gente tem essa trava do tamanho do lote, para que não vá empreendimentos muito grandes nessas regiões. Aí a gente também tem o caso de Zona Mista 1 e Mista 2, quando o lote previsto na nova lei é maior que 32.400 metros.
E depois a gente tem a parte do multifamiliar e misto com mais de 200 unidades. E no nosso no último decreto entrou a contribuição social naqueles multifamiliares e misto com menos de 200 unidades. Tá? Então aqui a gente tem alguns também que a gente colocou no decreto do WAVE, que são atividades que, apesar de não estar na legislação, no decreto a gente colocou por conta de entender que dentro do que prevê o Estatuto da Cidade e o plano de diretor, ele, no grande guarda-chuva, ele coloca aqui, por exemplo, cemitérios, aeroportos, aeródromos, cartódromos, por exemplo, escola de tiro de guerra, pátio de veículos, são atividades que são impactantes, mas que não estão lá no rol da legislação da 208. A gente tem a questão das creches, escolas de ensino infantil e fundamental, com menos 10 salas de aulas ou 300 alunos. Aí, aqui muda um pouco o panorama, né, que a gente pede. Aí você não tem o RIT, é um parecer técnico da INDEC. E esse plano de escalonamento de horários de entrada e saída e educação para o trânsito. A gente tem na modalidade de ensino à distância, que é a matriz de identificação, mais o parecer técnico da INDEC. E aí as demais escolas que não estão enquadradas, que são maiores, e ensino superior, ela tem o WAVE e o RIT. A outra flexibilização foi do local de culto com menos de 500 lugares, então é matriz de identificação, o parecer técnico da INDEC e o laudo acústico. Quando ele tem mais do que 500 lugares, ele vai para o WAVE e o RIT. A gente também tem os locais de eventos com capacidade maior que 250 pessoas, ele também é WAVE e RIT. Então aqui a gente tem os bares com entretenimentos, então a gente pegou essa definição para classificar do decreto 22242 pelo nível de incomodidade. Então a gente tem o nível de incomodidade 1, que são os bares com música ambiente ou ao vivo, com instrumentos acústicos. Então para esse a gente tem o WAVE. Quando ele é menos do que 500 metros quadrados, a gente tem um parecer, um encaminhamento, né, para validação e avaliação da INDEC, e mais um programa de monitoramento do entorno e cidadania, mais o laudo acústico. Tá? Então, o que vai exercer essa atividade tem que apresentar esse rol de documentação, além do WAVE e do RI, e da consulta da INDEC. Já para casas noturnas, danceterias, casas de shows, ele já entra no nível 2, que ele vai requerer todo aquele item do anterior, mais o projeto de isolamento acústico. Tá? E a gente tem os mercados, supermercados similares, qualquer um, tanto que ele vai tirar uso ou construção, acima de 1.500 metros quadrados, ele vai passar por ele. Então, tanto no alvará de uso quanto na construção, ele passa por ele. E a gente tem as atividades de transporte de valores, também precisa passar pelo WAVE e o RIT devido ao seu impacto e ser considerada uma atividade de alto impacto. Então ela passa também pelo WAVE e RIT. Bom, até aqui eu explanei, agora a Daniela vai fazer essa segunda parte sobre os instrumentos, trazer para a gente exemplos e itens que fazem com que a gente reflita sobre essa proposta de alteração do WAVE, de questões que a gente que a gente verificou que acaba sendo desnecessário, porque são itens que vão acabar sendo como se fosse um item a ser cumprido. Então, a gente entende que a gente pode retirar isso da análise do WAVE, mas é uma proposta que a gente traz para discussão. Tá? Muito obrigado. Gente, boa tarde.
Dando sequência, então eu vi que tem bastante gente fotografando, mas a gente vai deixar essa apresentação disponível no site, a partir de amanhã vai estar no site do Wave, tá? Então, se quiserem, amanhã vocês podem baixar, vai estar em PDF lá. Bom, outros instrumentos que são correlatos ao Wave, né, que nos ajudam, então o Rodrigo já falou de alguns, que são também, aqui então, esse rol aqui, que está desse lado, são os que estão vinculados de alguma forma à coordenadoria do Wave. O instrumento da contribuição social, o que é a contribuição social? Então, quando você tem, você não se enquadra no Wave no multifamiliar, né? Você tem um multifamiliar com menos de 200 unidades. Hoje você tem que pagar um valor que é calculado de acordo com a área do seu empreendimento, das unidades privativas do seu empreendimento, e esse valor vai para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, para ser usado. O Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano ele foi criado no Plano Diretor de 2018, então essa contribuição cai nesse fundo para ser usada para projetos urbanos, e aí tem um rol de possibilidades de uso desses recursos, inclusive para a construção, ampliação de equipamentos públicos, requalificação de áreas públicas, intervenções no sistema viário, entre outros. O parecer técnico da INDEC, que é uma parte complementar da análise do Wave, nos casos em que não tem o RIT, que só tem uma matriz de identificação simplificada para os menores empreendimentos. O plano de escalonamento de horários de entrada e saída dos alunos nas escolas, para tentar reduzir essa hora de pico, que é muito pequena, mas é concentrada, né, na hora que os pais vão levar e vão buscar os alunos. O plano de educação para o trânsito, esses dois são exigidos para as escolas. O laudo de acústica. O laudo de acústica ele já é uma exigência desse decreto, que é o 22242, que é o decreto que ele trata da concessão do horário especial de funcionamento para bares, restaurantes e outras atividades congêneres. E depois os pareceres consultivos das secretarias, aí todas as secretarias que a gente consulta no âmbito da análise do Wave. E a partir disso, né, a gente elabora o parecer. Primeiro o parecer técnico do Wave e depois o parecer conclusivo, que contém as condicionantes para a viabilidade do empreendimento. Então, a partir desse trabalho e do que está exigido no parecer do Wave, é que é expedido o alvará de uso ou o alvará de aprovação do empreendimento. E a partir da hora que o empreendimento ele começa a operar, aí quem atua é a fiscalização. E aí dentro da estrutura da prefeitura a gente tem vários órgãos fiscalizadores de acordo com o tipo de questão que está relacionada à fiscalização. Então a gente tem a Guarda Municipal, que faz a fiscalização quando há perturbação do sossego, a CETEC do uso do solo público, a INDEC em relação à operação do trânsito e a CEMURB quando tem alguma atividade que está operando sem os devidos alvarás. Além disso, a gente tem aqui, só lembrando, porque o licenciamento ambiental ele não é responsabilidade da CEMURB, ele é responsabilidade da CECLIMAS, mas ele é um instrumento que a gente entende que ele está correlato, como o Rodrigo tinha falado lá atrás, durante o processo de implantação do empreendimento, as questões de geração de ruídos, particulados, odores relacionados à poluição ambiental e poluição do ar são verificadas também no Wave, porque os empreendimentos têm que apresentar um plano de gestão das obras. Mas a partir do momento que ele está na operação, todas as atividades que têm uma emissão de poluição, tudo isso é verificado no licenciamento ambiental, então não é o âmbito do Wave. Agora foi. Bom, como é que funciona então a análise do Wave, né? A responsabilidade de elaboração do Wave, ela é do empreendedor. E após a elaboração, então o estudo é submetido à análise da prefeitura, que procede lá dentro da coordenadoria do Wave na conferência da documentação apresentada, que é a etapa que a gente chama de checklist. Depois a etapa de publicidade do empreendimento. Hoje ela é feita através do portal do Wave, da publicação do estudo no portal, a publicação no Diário Oficial
e tem exigência agora, né, a partir do decreto de 2023, também de publicidade no local do empreendimento para os novos empreendimentos, com a fixação de uma placa, indicando o número do protocolo WAVE, ela tem o tamanho lá, tem uma série de conteúdo que essa placa tem que conter, para que a população também possa entrar com mais facilidade no site e ver se aquele empreendimento, se ela quiser se manifestar, ela tem mais elementos para se manifestar nessa etapa em que a população pode fazer as contribuições. Então, depois, a gente procede uma análise técnica preliminar e distribui para a consulta das demais secretarias analisarem as mitigações, como o Rodrigo já tinha explicado. Aí a gente também recebe e compila as contribuições da população, que a gente recebe via portal do WAVE, elabora o parecer técnico e depois o parecer conclusivo. Então, como o Rodrigo já falou, as análises dos WAVEs, ela também podem indicar a necessidade de adaptações no projeto arquitetônico, né, visando que esses empreendimentos reduzam o impacto urbanístico com seu entorno imediato. A partir da publicação do parecer conclusivo, então, o processo é enviado para a Secretaria de Gestão e Controle e, posteriormente, para a Secretaria de Justiça, a Carol também já tinha falado um pouco disso, para a elaboração do termo de acordo e compromisso, e depois volta para a Gestão e Controle, né, a Secretaria de Justiça elabora o termo de acordo e compromisso, e a partir do momento que o empreendedor ele assina esse termo, a Gestão e Controle faz o acompanhamento do cumprimento do TAC. Então, aqui é um balanço bem sucinto desses 5 anos de WAVE, desde 2019, quantos processos foram protocolados por ano, quantos pareceres conclusivos foram emitidos, o número de processos, aqui a gente chama de arquivados, mas são aqueles que foram de alguma forma indeferidos ou cancelados por desinteresse, né, e depois os processos em análise, que hoje a gente tem 161, mas desses 161 incluem os de alteração de uso, os que estão com solicitação de suspensão de prazo e os que estão no compareço. A gente, ao longo desses 5 anos, né, foi buscando algumas melhorias. A gente tinha um portal do WAVE, agora desde 2024 a gente tem um novo portal, buscando maior interatividade, e esse portal também tem algumas funcionalidades que facilitam que a própria equipe do WAVE consiga atualizar algumas informações nele. Antes a gente dependia muito da IMA. E aqui é um histórico da regulamentação, né? Desde o decreto lá, o 20633 em 2019, até hoje o 23119 de 2023, que instituiu o WAVE Digital, o Comitê Gestor. Lembrando que o WAVE ele é um instrumento que ele exige uma interação entre as secretarias, né? Então a importância de um comitê gestor formado por todos os secretários das pastas que envolvem a análise do WAVE, isso facilita muito o processo de análise e a integração. E em 2024 a prefeitura então criou a coordenadoria do WAVE, né? Então agora a gente tem na própria estrutura organizacional da prefeitura uma coordenadoria. E a gente, a partir da coordenadoria e dessa estruturação, está de novo revendo a legislação, que é isso que a gente vai trazer aqui para vocês também, a nossa proposta preliminar. Então, só uma coisa que sempre a gente pede, né, nos pareceres do WAVE, e a gente chama de mitigação urbanística, né, que são as mitigações dos impactos relacionados à interface do empreendimento com o entorno. Um deles é a permeabilidade visual. Muitas vezes a gente pede além do mínimo exigido na lei. E aí, esses são exemplos dos empreendimentos que estão passando por WAVE e que estão atendendo esses requisitos, que a gente vê a melhora da qualidade da interface, né, de empreendimentos com a cidade. Quando a gente vê essas imagens, são todas imagens de WAVEs. Esse é um de uso misto, esse é um multifamiliar e aquele é um não residencial. E a gente percebe isso como cidadão circulando numa cidade em que tem esse tipo de empreendimento, que você tem uma maior sensação de segurança, conforto, né, uma série de benefícios atrelados a esse tipo de interface. O outro é uma mitigação que a gente pede, está prevista também na 208, tem um mínimo já de exigência para algumas áreas, que é a fruição pública, o espaço de fruição pública. Ele é muito usado para alargamento do passeio público, principalmente em áreas que a gente tem passeio estreito.
Então aqui é um outro exemplo de um empreendimento, aqui é a maquete eletrônica e aqui é um esqueminha, né, onde eles montaram mostrando um pouco da permeabilidade visual e de como vai funcionar a interface também do empreendimento com a cidade. E esse alargamento também, ele favorece a mobilidade ativa. Um outro elemento que a gente pede de priorização do pedestre, que complementa as questões de permeabilidade visual e fruição pública, nos acessos veiculares que cruzam o passeio público, tem uma clara priorização do pedestre. A gente tem dois exemplos aqui. Esse aqui é na Rua Santa Cruz, em que o empreendimento ele manteve o passeio no nível e ele faz uma sinalização com faixa de pedestre, mostrando que tem aí, né, um ponto de atenção. E aquele outro é um em São Paulo, que a gente viu que ele diferencia o passeio, né, no local do acesso. São dois pisos diferentes, mas ele mantém o nível do pedestre. Quando a gente fala em priorização do pedestre, é isso que a gente quer dizer. A gente ainda vê que tem bastante projetista com dificuldade de compreender isso. Mas traduzindo em imagens, é isso, né? E só uma curiosidade, nenhum desses dois empreendimentos passou por EIVE em Campinas. Esse de São Paulo, eu não sei o histórico, foi uma arquiteta que trabalha com a gente que fotografou agora mês passado. E esse de Campinas também não passou por EIVE, mas a gente vê a sensibilidade do projetista, né, para pensar num projeto qualificado não só para o intramuros, mas também para a relação com a cidade. Além disso, a gente também pensa na questão de arborização, mobiliário, iluminação e as medidas potencializadoras, como requalificação de áreas públicas. E esse exemplo que o Rodrigo falou de praças, esse aqui é um exemplo que foi um objeto do EIVE, que foi a requalificação da Praça Tiro de Guerra, lá no final da Andrade Neves, perto da Escola de Cadetes. O projeto, então, foi da Secretaria de Serviços Públicos e o Pague Menos, né, foi uma mitigação que o Pague Menos incorporou no seu empreendimento e requalificou a praça. E aí, vou passar um pouco, a partir daquela tabela que o Rodrigo mostrou para vocês, o que a gente está pensando de ajuste na legislação a partir desses 5 anos, né, de análise de EIVE. A gente analisou, tabulou todas as mitigações que foram exigidas em todos os pareceres, para a gente poder ter bastante certeza, assim, técnica, né, do que dá para fazer agora e coisas que a gente ainda vislumbra melhorar, mas que vai precisar de mais elementos. Então, o que a gente tem percebido hoje? Hoje, o multifamiliar vertical em Barão Geraldo, ele tem uma linha de corte inexistente, né? Qualquer quantidade de multifamiliar vertical entra exigência de EIVE e RIT. A gente está propondo uma redução, uma linha de corte, né? Os multifamiliares com menos de 50 unidades habitacionais, eles pagariam a contribuição social. E os com mais de 50 unidades continuam submetidos a EIVE e RIT. Por que que em relação a esses multifamiliares, uma linha de corte seria interessante? O que a gente observa dos que têm muito poucas unidades, a gente consulta as secretarias, né, da saúde, da educação, mas quando você tem um multifamiliar com 30, 40 unidades, não se justifica nem a solicitação da ampliação, às vezes, de uma sala de escola. Então, as secretarias acabam não indicando nada. Só que, mesmo que um empreendimento desses não tenha o efeito isoladamente, ele tem um efeito cumulativo. E quando a gente faz a contribuição social como uma coisa obrigatória, isso vai para o fundo, né, municipal, como já tinha dito, e aí ele vai criando uma reserva de recursos para depois implantar um equipamento quando o efeito cumulativo